O governo Lula turbinou os salários de pelo menos 323 aliados por meio de nomeação deles para conselhos de estatais ou de empresas privadas que a União é acionista. Esses cargos, Marina, Paula, rendem remunerações apenas pela participação em reuniões dos colegiados realizadas de tempo em tempo, em intervalos que variam de acordo com normas de cada organização. Com os adicionais, os valores dos salários podem chegar a mais de R$80 mil. O benefício alcança ministros, secretários executivos, chefes de gabinete, assessores do Palácio do Planalto, servidores, comissionados, dirigentes do PT, ex-parlamentares do partido e até apadrinhados do Congresso. Tá bom? A única questão é se essa turma tem competência para isso, né? E claramente, quando a gente analisa esses nomes, não. Eu gosto de dar o exemplo da Aniele Franco, né? Que hoje é a ministra, que hoje é uma conselheira da Tupi. A Tupi é uma multinacional metalúrgica, lembrando que a ministra fez letras e já deu aula de inglês. Eu fico imaginando a sua competência para ter um dos cargos mais importantes dentro de uma multinacional de metalurgia. Então, esse é um ponto importante, Adriana. Eu trabalhei ali no Ministério exatamente na parte das estatais. E a gente ficou chocado ao descobrir que o governo tinha participação em mais de 600 empresas. Então, não são só empresas públicas, são empresas privadas, como o caso da Tupi. Eu gosto de lembrar o caso da Vale do Rio Doce, que o Lula tentou emplacar ali o novo presidente da Vale, goela abaixo, e não conseguiu. Eu digo que a Vale foi realmente privatizada durante o governo Bolsonaro. Antes disso, ela não tinha sido privatizada, porque ela continuava pública de fato. Por quê? Porque a maioria dos seus conselheiros eram indicados pelos fundos de pensão das estatais, pelo BNDES, que tinha participação nas empresas. Então, no final das contas, o governo mandava na Vale, né? Assim como já trocou, a Dilma já trocou o presidente da Vale, conseguia interferir em tudo. Isso acontece em diversas empresas. Então, imagina com 600 empresas em diversos setores, qual que é o nível de interferência do governo na economia, gente? Não, de novo, não são apenas empresas estatais, boa parte delas são de fato estatais, mas a maioria dessas 600 ali que foram descobertas, boa parte dessas a gente desinvestiu, são empresas privadas que o governo quer de alguma forma se meter ali, manipular, né? Então a gente vê o efeito que isso tem. Então esse é um ponto bastante relevante. Lembrando que as pessoas também, às vezes, não se dão conta, mas ali, na época, o Ministério da Economia era o responsável pela nomeação dos cargos em estatais. Então, além de aglutinar 6 ministérios, os nomes dos principais dirigentes, todas as estatais, eram ali feitos pelo Ministério, né? Tanto as diretorias quanto os conselheiros. E isso era baseado em nomes técnicos competentes. Não é à toa que a gente saiu de um prejuízo de 30 bilhões no último ano do governo Dilma para 700 bilhões de lucros acumulados durante a gestão do Bolsonaro. Foi simples botar gente honesta e competente, mas aí o que aconteceu? Lewandowski, no seu último dia como ministro, deu numa canetada, suspendeu a lei das estatais e permitiu esse loteamento que a gente está vendo no governo Lula. E qual é o resultado disso? Tá lá os Correios dando prejuízo. E olha, gente, não vamos esquecer, tá? Essa turma praticamente quebrou a Petrobras, se transformou na empresa mais endividada do mundo. Quando a gente chegou ali no Ministério da Economia, a verdade é que as empresas, elas valiam menos do que a sua dívida. Então foi um trabalho incrível para reerguer tudo isso e agora a gente está vendo tudo ir por água abaixo. Então não é só o cabide de emprego para essa turma, mas é o mal que elas fazem ao alcançar esses postos, né, de destruição de valor para a sociedade. E fica bem claro, né, Marina, Paula, nada como você deixar, molhar a mão, deixar seus aliados, pessoas que podem vir a te ajudar, coleguinhas que estão em pontos estratégicos ali do governo, bem pagos, com dinheiro na mão, felizes e sorridentes, querendo que você continue por ali para continuar alimentando meu bolso sempre, o esquema ficar fechado, me ajuda aí que eu te ajudo aqui. Isso fica até nas entrelinhas, não precisa ser nem numa conversa muito direta. E o salário do povo brasileiro
brasileiro continua, como dizia o professor Raimundo, né? Difícil de fazer durar o mês inteiro. E a gente vê esses aumentos maravilhosos, cifras incríveis. Gostaria de ganhar 80 mil por mês? Então, a coisa é que a inflação tá alta, né? Precisa aumentar o salário do pessoal, porque senão não consegue fechar as contas do mês. E eu costumo dizer que o Lula saiu da cadeia, mas a cadeia não saiu dele. Então, ele tá premiando, beneficiando todas aquelas pessoas que foram firmes, fiéis e leais a ele enquanto ele estava preso e punindo e prejudicando as pessoas que ficaram contra ele, inclusive o povo brasileiro. Não é à toa que ele está aí querendo gastar muito mais, criar uma dívida pública absurda, um déficit absurdo, prejudicando exatamente a população mais pobre, a população que ficou contra ele, que pediu a cadeia, que ficou contra ele, que não queria mais ele de volta, agora ele está punindo a população. Então isso aí é só mais um exemplo, aumentar, turbinar o salário dos amigos dele lá, é só mais um exemplo de como ele está tentando beneficiar as pessoas que foram leais a ele todo esse tempo.